Cálculos completos, tudo pronto para o salto. Saudações, aqui a gente começa mais um episódio do Hype Drive e seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje a gente tem um assunto para falar muito importante que literalmente nos deixou no ápice do hype. Exatamente, exatamente. Esse episódio vai ser basicamente a nossa visão sobre o episódio de capítulo 13 de Mandalorian, que recebe o nome de A Jedi. A gente vai trazer a nossa opinião, alguns comentários, teorias a respeito do que podemos esperar e também algumas curiosidades que talvez você deixou escapar na hora que estava assistindo. Então se mantenha aqui para ficar por dentro de tudo que teve de mais interessante nesse episódio. Perfeitamente. Então, todos atentos, a gente vai seguir com a recapitulação do episódio, o que a gente destaca, né? Lembrando que a gente sempre tenta pegar o máximo de coisas possíveis, mas sempre uma coisa escapa, alguma informação sai depois. E no finalzinho a gente vai mencionar coisas que a gente já falou num episódio anterior especial sobre a Ahsoka, que se relacionam com elementos desse episódio em específico. Então, no mais, o hype garantido, a gente segue. Falando no nosso especial sobre a Ahsoka, né? É muito importante recomendar que assistam, pois ficou um vídeo muito completo, né, na versão do YouTube e um podcast muito interessante de se ouvir. Então a gente pede que, caso tenham interesse, após ouvir este episódio, análise da nova parte de Mandalorian, vá escutar ou assistir o nosso especial sobre a Ahsoka Tano. Com toda certeza vai ampliar e muito o seu conhecimento sobre a personagem e sobre o que a gente pode esperar. Perfeito. Aqui então a gente segue diretamente para o episódio. Então a gente falou antes das nossas expectativas, uma vez que a Ahsoka é apresentada, citada, né, mencionada pela Bo-Katan no episódio 3, indicada para que o Jin encontre, e no episódio 4 isso não acontece, e sendo roteirizado e dirigido pelo Dave Filoni, então a gente estava com altas expectativas. Então, na maioria dos casos, tanto a gente como alguns amigos imaginavam que a gente teria a Ahsoka em algum momento do episódio, muito provavelmente do meio para o final do episódio, ou talvez até mesmo no final. Mas a gente se surpreende com uma das melhores cenas de abertura do episódio. A gente vê Corvus, né, um lugar aparentemente inóspito e não tão positivo quanto algo florestal pode passar a ideia, e um sino sendo soado por conta de algum ataque. Uma muralha, basicamente, uns soldados observando um movimento fora dessa muralha. E a gente vê uns guardas atirando, tentando encontrar algo e se comunicando entre si. E, gratuitamente, logo no começo, 2 sabres brancos. Já fica muito claro que é a Ahsoka Tano presente ali, por mais que seja difícil de acreditar no que a gente está vendo. E ela começa a ação. Exatamente, exatamente. O mais legal, que a gente precisa destacar é que a gente assistiu esse episódio junto, a gente abriu uma chamada e a gente foi assistindo o episódio, comentando, e a gente teve vários problemas na questão para conseguir, assistir e se manter conectado. Então a gente estava começando o episódio, daí a gente travava, um dos 2 travava, a gente parava, começava do zero e tal. E em uma dessas brincadeiras aí de tentar se conectar perfeitamente, o Cícero passou alguns minutinhos pra frente e dele falou, mano, ele falou com essas palavras: eu vi 2 sabres brancos. Obviamente, a gente já esperava a presença da Ahsoka Tano, mas ver
quando a gente conseguiu de fato assistir o episódio e a gente vê que nos primeiros segundos ela já estava lá e mostrando todo o seu poder, Rosário Dawson com uma atuação incrível, foi algo que eu acho que ninguém imaginava. Tinha pessoas que chegavam a dizer que ela ia aparecer somente no final do episódio. Eu já achava que ia ser uma aparição Como foi da Bo-Katan, por exemplo. mas ver os primeiros segundos, aquele sabre branco, toda aquela cena incrível no planeta Corvus, um cenário todo escuro, onde o sabre branco é aquilo que prevalece, juntamente com os tiros de blaster dos soldados, eu achei que foi um começo simplesmente incrível e que pegou de surpresa. Por mais que todos esperavam a aparição dela, ninguém acreditava que nos primeiros segundos a gente já ia ter essa presença. Justamente isso. E as sequências de ação são muito boas, né? Tem vários soldados tentando se defender dela e ela vai avançando de um em um, passando sabre em geral, a gente diria. E ela vai avançando, avançando até que ela chega próximo da muralha. Tem alguém que depois a gente vai descobrir que é a pessoa que está liderando o local, a cidade de Calodan, que é uma magistrada, que a gente vai falar dela mais pra frente. Ela aparece e daí tem um confronto, né? Ela fala, mostre-se, Jedi. Importante considerar também o que a gente vai falar depois. As pessoas consideram que ela é Jedi, embora ela não seja. Mas ela ativa o sabre, aí ela aparece, né? Ela já tirou o capuz do Hobbit, então a gente vê com mais detalhe a Ahsoka. Então ela confronta, ela fala que ela quer uma informação e que essa magistrada, que é a líder do lugar, já sabe o que ela quer. A magistrada fala que não vai ter nada de informação a partir dela e que muitas pessoas ali da vila, do vilarejo, vão morrer por conta do que ela tá fazendo. Aí tem esse confronto e a Ahsoka faz um ultimato. Ou você vai ter um dia para escolher ou você vai sofrer as consequências. E aí, título do episódio, a Jedi, e a gente começa o episódio já sem saber como reagir. Acredito que a maior indagação que a gente se fez nesses primeiros segundos foi da onde que tudo aquilo que estava sendo mostrado tinha saído, pois Corvus é um dos planetas com visual mais único que a gente conseguiu ver nos últimos conteúdos de Star Wars e principalmente Mandalorian. Mandalorian a gente fica indo e voltando para planetas de gelo, neve ou planetas desérticos, né? Como Tatooine, por exemplo. E ver um planeta totalmente diferenciado e que faz várias ligações com atitudes tomadas pelo Império que a gente vai citar ainda nesse episódio, mas resumidamente, eu achei que teve uma vibe muito única, além de a gente de se fazer várias perguntas. Esse episódio, logo nos primeiros segundos, já fez a gente se sentir surpreso, como a gente mencionou atrás, e também fazer várias perguntas, como: quem é essa magistrada? Quem é esse tal mestre que a Soka fala? Tudo isso a gente vai respondendo com o decorrer do episódio, mas é muito importante citar como o Dave Filoni simplesmente falou para si mesmo: vou começar colocando os dois pés na porta logo nos primeiros segundos. Foi um começo de episódio simplesmente sensacional. E essa perspectiva de não saber o que exatamente está acontecendo, acredito que foi para geral, tanto para quem acompanha tudo, livro, HQ, série animada e tal, como para quem está acompanhando só a série. É coisa nova, é um lugar novo, uma personagem nova e a gente não tem ideia do que a magistrada é. Um outro detalhe importante, que acredito que a gente também vai ter duas perspectivas aí, trilha sonora, né? No momento em que a Ahsoka conversa, né, confronta a magistrada ali, a trilha sonora que toca é uma trilha sonora que quem não conhece muito provavelmente gostou, e quem conhece percebeu a referência óbvia e nítida que o Ludwig fez, tocando a exata mesma trilha sonora da personagem na série Star Wars Rebels. Isso antes da gente seguir. Depois, a gente começa, né, o episódio pós a cena de abertura. Então a gente tem um corte para Razor Crash, tá o Jim, o Baby Yoda, eles chegam em Corvus, mandam o Baby Yoda ir pro lugar dele porque eles vão aterrissar, então ele tem que sentar no lugarzinho dele. Ele fala uma vez, ele não obedece, daí ele fala mais uma vez, aí ele vai pro lugarzinho dele e obedece. Ele tava distraído com aquela bolinha que virou um brinquedo dele, basicamente.
Aí a gente vê ele usando a força para pegar ela. Nisso, eles seguem, aterrissam em Corvus, tem um plano maior da cidade, e depois eles aterrissam na floresta mesmo, fora da cidade. Aí eles saem da nave, um detalhe importante que vai fazer uma referência em uma outra cena, o Baby Yoda tá com aquela bolinha, né, do controle da nave na mão, o Mando faz uma advertência gentil ali, né, eu falei que isso deveria ficar na nave. Aí ele pega, coloca meio que no bolso aquilo, e daí eles seguem, né, pra ir pra cidade pra tentar descobrir mais pistas sobre a tal da Jedi. Acho que outro ponto muito importante que a gente pode destacar é principalmente sobre a relação do Baby Yoda, que logo logo a gente vai falar algumas revelações sobre esse carinha, inclusive o seu verdadeiro nome. Fiquem aqui para ficarem por dentro disso tudo. Mas além disso, a gente conseguiu ver ainda mais aquilo que a gente já tinha destacado em todos os nossos episódios especiais que a gente está fazendo sobre o Mandalorian. A gente vê que o Baby Yoda ele está evoluindo, não só em questão de tamanho, como a gente já citou, que a gente conseguiu perceber nos teasers, por exemplo, mas também na questão de atender aos pedidos e comandos do mando, a não ser simplesmente uma criança de parteira. Nessa cena, a gente consegue ver o Mandaloriano pedindo para ele: "Ah, isso aqui não é para brincar. Sente ali no banco e espere até a gente aterrissar". E ele, por mais que ficou ressentido, que queria brincar com a bolinha, que a gente já sabe há muito tempo que é um item que ele tem um grande afeto, por mais que ele tivesse esse desejo, ele conseguiu entender a mensagem que o mando pediu, que o mando queria que ele fizesse, foi lá, desceu, sentou no banquinho e ficou simplesmente esperando quietinho até a hora deles saírem da nave. Então eu acho que isso foi mais uma das cenas, mais um dos momentos que a gente viu como o Baby Yoda tá avançando. No último episódio, a gente conseguiu ver ele até brincando de elétrica, que a gente tinha comentado, e por mais que o resultado não deu certo, ele estava lá, ele estava conseguindo manipular melhor toda aquela situação, e eu acho que isso tudo mostra como o Baby Yoda tá avançando, tá ampliando sua relação com o Mandaloriano, e como a Ahsoka comenta um pouco mais pra frente, o Mando virou um pai para a criança. Então, a separação deles vai ser uma situação que, se ocorrer, vai ser muito sentida para ambos os lados e não só para o Mandaloriano. Exatamente. E daí, dado essa contextualização da relação, né, e tudo mais, a gente segue, né, com eles chegando na muralha ali da cidade de Calodan. Tem um guarda específico ali que faz um questionamento se ele é um caçador de recompensas, se faz parte de guilda ou algo assim. Ele confirma, então eles abrem o portão para que ele possa realmente entrar. Ele segue, aí a gente finalmente vê como que é a cidade por dentro daquelas muralhas. E a gente vê uma realidade pobre, com cores que expressam a tristeza e muitas outras coisas da realidade local. Ele vê uma senhorinha vendendo algo, ele vai pedir informação, ela simplesmente ignora ele e sai. Aí aparece um outro personagem ali e fala para ele, né, por favor, não fale com ela nem com nenhum de nós. Então tem uma opressão no sentido de que eles não podem ter contato com ninguém externo, muito provavelmente para que ninguém espalhe o que acontece. E com certeza a magistrada governa na base do medo, conforme esse cidadão de Calodan comenta para ele não conversar com eles. Chegam dois guardas e falam, né? A magistrada quer falar com você. E o caminho até o local onde a magistrada fica tem tipo que forcas, só que não forcas, né? É um lugar onde as pessoas ficam de pé e são eletrocutadas. E tem algumas pessoas ali sendo eletrocutadas aos poucos pedindo ajuda. É uma situação bem complexa. E a gente vê todo o ambiente pobre da cidade, poluído, sujo, triste. E daí, quando ele segue para entrar e falar com a magistrada, né, abre uma outra porta de uma outra parte isolada, com muros também. E daí a gente vê um lugar paradisíaco maravilhoso. Quem já jogou os jogos Knights of the Old Republic vai lembrar do Enclave Jedi de Dantooine. Quem já assistiu Avatar, a Lenda de Aang, vai lembrar de Ba Sing Se e de outras coisas. Lembrando que Dave Filoni trabalhou
muito na primeira temporada o primeiro livro, né, de Avatar, a Lenda de Aang. É bem, né, uma característica oriental, uma pontezinha, um lago, aí a magistrada ali, a gente já tem um choque, né? A diferença é ela tendo tudo de bom e do melhor sobre as custas da cidade. Sim, sim, eu ia principalmente destacar essa sua última fala, que é a diferença social. A gente consegue, em questão de alguns metros, por exemplo, da porta para trás, a gente consegue ver uma diferença de realidades muito grande. Como você comentou, logo atrás da porta que dava acesso a esse grande monumento que a magistrada estava, a gente consegue ver aquela cena das pessoas sendo torturadas. E alguns metros, alguns passos para frente, a gente sai dessa realidade triste, opressora e limitada, onde as pessoas não se sentem confortáveis nem de conversar com uma pessoa que vem pedir simplesmente informações. Então eu acho que a diferença social é um dos pontos que mais fica, hã, acho que insinuado dentro dessa cena inteira. Até porque, não só na questão de cores e de ambiente alterada, como toda a questão da dinâmica da câmera. Quando a gente está nessa situação mais complicada, que a gente vê as pessoas sendo torturadas, a câmera ela fica fechada, mostra a expressão das pessoas com medo e principalmente dos guardas, sempre vigiando e tal. E quando passa para dentro desse grande monumento, a gente tem uma câmera bem aberta, mostrando todo o laguinho, mostrando as árvores, um local tranquilo, a gente consegue até ouvir tipo um som, por exemplo, de pássaros, um som bem tranquilo que realmente passa a ideia de paz. Porém, atrás daquele portão tem pessoas sendo eletrocutadas, então eu acho simplesmente muito pesado esse ar que eles conseguem passar para essa cena. É uma reflexão social a respeito de como os muros da sociedade podem esconder realidades. Ou, às vezes, nem escondem, né? Às vezes disfarçam e fingem que não notam. É bem assim mesmo. Daí a gente entra no ambiente dela, né? Como o Diego comentou, é algo zen, é algo natural, bonito, agradável. Aí tá ela e um droid HK-87 no fundo. É engraçado, né? Até o droid tem roupa nesse caso, tem um visual bonito, uma capa assim. E droid com uma lança. Então, a magistrada questiona, né? Você é um Mandaloriano? Sim, eu sou. Aí ela fala que precisa de algo, ele fala que o preço dele é caro, e ela comenta, né? Uma Jedi tá me infernizando a vida, eu preciso de ajuda. Quero que você mate a Jedi. Aí ela faz um questionamento, né? Fala, mas você é a pessoa ideal para poder enfrentar um Jedi. Por mais que seja uma tarefa difícil, né? Os Jedi são um antigo inimigo de Mandalore, então né, não teria ninguém melhor para enfrentar do que um Mandaloriano. Ele questiona novamente, o meu preço é caro, né? Pelo que você quer que eu faça isso? E daí ela pega a lança do droid, pergunta, né, o que você acha disso? Entrega a lança na mão dele, ele faz um teste, né? Ele dá uma batida com ela na armadura dele, literalmente ressoa, né, o toque dos metais. Então ele conclui, é uma lança de Beskar puro. Então ela pede que ele mate a Jedi em troca daquilo. Aí, diante dela, ele aceita. O ponto importante é que a gente vê que a personagem tem um conhecimento já específico, né? Ela não é uma pessoa tão leiga e ignorante a respeito das coisas da galáxia. Entende da cultura mandaloriana, de história. E isso é importante para a gente entender mais para frente o que ela é e com quem ela está relacionada. Exatamente. Um ponto que eu achei bem interessante, não só nessa cena, mas que a gente consegue ver em muitas outras dentro de Mandalorian, da Season 1 e da Season 2, é que os Mandalorianos eles têm uma grande mítica por cima deles. Os Jedi, por exemplo, também têm essa grande mítica. Porém, para muitas pessoas, os Jedi eram só mitos. E os Mandalorianos, por serem muito ligados a, por exemplo, caçadores de recompensas, entre outros,
eles meio que estavam, entre aspas, dentro do povão, então os Mandalorianos eles já têm uma fama construída. E tanto nessa cena delas insinuando que o Mandaloriano seria o principal, para conseguir abater essa Jedi, como, por exemplo, na primeira temporada, quando a gente conhece o Quill, que é aquele ser humaninho que acabou nos deixando no final da primeira temporada, mas que certamente a gente sempre vai se recordar dele, porque era um personagem incrível. Mas, voltando ao foco, ele fala quando o Mandaloriano ele está tentando domar os animais para ele conseguir concluir a missão. Ele precisava domar os animais. E ele simplesmente perdeu a paciência, ele não queria, não estava com vontade, queria achar uma speeder bike e logo zarpar para a missão, né? E o Quill fala: "Você é um Mandaloriano, os seus ancestrais mataram o mitossauro. O que que esse animalzinho é para alguém de sua raça, de sua dignidade, de sua capacidade?" Então acho que é muito legal mostrar como os Mandalorianos, eles têm uma influência tão forte ou até maior para muitas pessoas do que os próprios Jedi. Porque os Jedi, para muitos, são simplesmente mitos. Como você disse, a líder do local, ela demonstra realmente entender da situação, ela realmente mostra que ela entende da Ahsoka o mínimo possível. Mas para muitas pessoas os Jedi eram historinhas que contavam. E os Mandalorianos conseguem, através de todas essas ensinamentos que eles passam, que eles têm uma influência tão grande ou até maior que os Jedi em questão de fama, das pessoas verem neles realmente guerreiros. Os Mandalorianos são conhecidos como uma raça guerreira e que sempre está em busca de guerra, de batalhas e de conseguir, por exemplo, uma armadura de Beskar mais estilosa, armas de Beskar, como você insinuou da lança. Então eu achei muito interessante esse principal ponto. Ponto importante para estar marcando a questão de identidade, né? O Beskar é a identidade dos Mandalorianos, é um metal que só em Mandalore e nos planetas do sistema de Mandalore é possível de minerar. E, enfim, ele tem uma simbologia sagrada para eles, então é algo que eles sabem reconhecer, a gente vê ali, e que se vê algo, com certeza eles vão fazer questão de recobrar aquilo para si novamente. Então é bem interessante. Então a gente segue para o próximo ponto. O Mandaloriano questiona onde encontrar a Jedi. Então ele é levado até o portão com um personagem que já apareceu no começo, questionando ele, o guarda. E daí ele segue, né, o caminho dele lá. Outro detalhe importante, né? A gente vê o Baby Yoda balbuciando palavras, né, o tempo todo, até que o guarda questiona, né, o que que é isso aí que você está levando? Ah, eu levo isso para trazer sorte, só para despistar o assunto. Então eles seguem e na cena, quem reparar com atenção no canto superior esquerdo vai reparar uma coruja, que é nada mais nada menos do que a Morai, que é a manifestação da filha, uma das entidades de morte. O cenário é de uma floresta que parece que foi queimada, deteriorada ou algo semelhante. E daí ele chega na coordenada, que seria a coordenada para encontrar a Jedi, coloca o Baby Yoda em um lugar e usa aquele telescópiozinho que ele tem de mão, não vou lembrar o nome técnico daquilo. Daí mais uma referência, né? Sempre que a gente vê cenas assim, alguém é atacado. E justamente acontece isso. O Mandaloriano, quando termina de visualizar, fala: era um alarme falso, era só uma criatura que estava se movimentando no fundo da floresta. Daí, né, já começa com a Ahsoka caindo para cima dele com os sabres, e daí a gente tem um momento de combate entre os dois, no qual ele usa literalmente os próprios braceletes da armadura e técnicas de combate corpo a corpo para poder se segurar, né, segurar o sabre. E a gente já sabia, de certo modo, que o Beskar era resistente a isso, mas a gente não sabia tanto quanto. E ele literalmente segura o sabre na maior tranquilidade e usa, né, as partes com a armadura do corpo para poder se defender dos sabres de luz da Ahsoka. E ela continua atacando. Então a gente vê a troca das habilidades, né?
Ela ataca com o sabre, ele defende com o Beskar. Ele usa a corda ali para prender ela, ela pula na árvore para puxar ele. Ele se solta, ela corta os sabres e aí a gente tem uma cena de ação muito legal ali. Um detalhe muito legal que eu consegui perceber que eles deixaram bem claro nesse episódio é a relação do Sabre de Luz com o Beskar. Não só nessa cena do Mando contra a Sokka, como a gente pode ver em alguns outros momentos que a gente vai citar ainda, que a gente consegue perceber que o Beskar ele bate de frente com o Sabre de Luz. E como a gente sabe, o Moff Gideon, ele tem o Darksaber em suas posses e vazou algumas informações, vazou algumas imagens de que vai estar chegando para Mandalorian uma armadura imperial feita de Beskar, o que pode trazer algumas informações interessantes para esse resto de temporada. Ou seja, eu acho que essas ceninhas, esses momentos que a gente consegue ver o Beskar indo frente a frente e tem até momentos em batalhas mais pro final, quando tem a líder envolvida, que a gente consegue ver que ela consegue combater facilmente o sabre de luz. Tipo, questão de o preparo que ela apresenta ser tão grande e ter o Beskar ali tão resistente que faz com que o sabre de luz seja basicamente uma espada e não uma espada laser que sai cortando tudo. Então eu acho que esses detalhes, que foi mais de uma cena, foram adicionados para mostrar essa relação do sabre de luz com o Beskar e fazer uma preparação para o que a gente pode acabar vendo na season finale ou nas próximas temporadas. Precisamente, a gente vê que a série tem estabelecido coisas em episódios e ela não perde tempo em mostrar mais, né? Estabelece, depois não mostra mais daquilo que já foi estabelecido e vai se aproveitando disso. Um outro ponto que a gente pode ressaltar aí que é impressionante é o design de som para o contato de Beskar com sabre de luz. É uma coisa genial. Daí a gente segue, eles estão ali naquele confronto, ele amarrou ela, ela pulou por cima de um tronco de árvore para levantar ele com o próprio peso dela. Ele solta a corda, ela solta as cordas que estão amarrando ela com o sabre. E daí ele grita, né? Ahsoka Tano, ela para, né? A Bo-Katan me enviou. Aí a gente finalmente tem o contato, né? O que a gente queria ver. Os dois conversam e fala que quer conversar algo sobre o Baby Yoda. Então, tipo, já tá meio que anoitecendo, o cenário tá incrivelmente perfeito. Tem uma lua no fundo que parece que é até uma lua meio deteriorada, mas que fica bem bonita visualmente, uma coisa muito cinematográfica. E daí tá o Mando no segundo plano, observando a Ahsoka interagindo com Baby Yoda, né? Ele fazendo alguns sons ali, olhando para ela sorrindo, ela reagindo às expressões dele, ele sem entender, né? Ele questiona, né? Você entende? Aí, sem falar exatamente ainda, mas ela fala que eles conseguem entender os sentimentos uns dos outros, então eles conseguem se comunicar assim a partir da conexão que ambos têm com a força. E aí a gente chega no momento de revelação. A Ahsoka, quando ele questiona sobre compreensão, se ela entende algo do que ele está falando, ela fala, né? O Grogu e eu conseguimos entender os sentimentos uns dos outros. Aí ele questiona, né? Quando ele fala Grogu, ele atende o nome, ele olha assim, né? Tipo, isso pode parecer simples para algumas pessoas, né? Tipo, o nome. Só que o fato de revelar o nome, chamar pelo nome, é uma coisa muito profunda e importante, porque isso diz respeito à identidade, né? O nome é algo que está intrinsecamente relacionado com a pessoa, com o que ela é, com o que ela viveu, com aquilo que ela passou. E você chamar ela pelo nome é algo importante. Como a gente não sabia, se torna mais interessante ainda o fato. Além de que Grogu estranhamente combina muito bem com ele. Aí a Ahsoka traz mais uma revelação aí pra gente. Pela conexão com a força, ela consegue ter, né, acesso à memória dele. Ela diz exatamente o seguinte: ele foi criado no Templo Jedi em Coruscant. Muitos Jedi o treinaram durante os anos. No final das Guerras Clônicas, quando o Império venceu e assumiu o poder, ele foi escondido. Daí em diante, a memória dele é obscura. Então, a gente tem uma coisa já bem grande aí, né? Então, ele foi treinado no Templo Jedi em Coruscant.
a gente não vê, mas a gente sabe pelas séries animadas que os Jedi iam ao encontro das crianças sensitivas, convenciam as famílias e levavam crianças de colo, literalmente. Tanto que a Ahsoka, como a gente comentou lá, foi encontrada pelo Plo Koon com 3 anos de idade, e com essa idade já foi pro templo. E a gente não vê crianças nessa idade. No episódio 2 a gente vê uma cena com Yoda treinando, mas ainda assim são maiorzinhos. Então provavelmente tem algo. O templo é grande, né? Então provavelmente deve ter algo que a gente não viu ser explorado ainda, que a gente vai ter mais ideias. E a gente sabe que ele foi tirado do templo antes do ataque da Ordem 66 por alguém. Mas a gente não sabe se foi tirado por um Jedi, por um político, por alguém com má intenção ou só por alguém. A gente sabe que ele foi tirado de lá. É verdade, é verdade. Essa cena acabou entregando pra gente muitas informações inéditas, como a questão dele ter sido treinado por muitos Jedi, o fato de ele ter ficado durante anos e anos no Templo de Coruscant, local muito importante para a saga, onde Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, todos esses Jedis aprenderam e cresceram dentro desse local. Então é muito interessante saber que ele estava lá e que ele foi treinado por muitos. Ou seja, tem uma grande lista de mestres Jedi que podem ter interagido com o Grogu, que a gente ainda não sabe. E outro ponto interessante é que cada vez mais a gente consegue ver algumas interações e implementações de novas histórias a respeito da Ordem 66. Eles estão adicionando bastante casos de Jedi que conseguiram fugir. A gente teve o Kanan, que conseguiu fugir graças à sua mestra, por exemplo. Teve o Cal Kestis do jogo Jedi Fallen Order. Então a gente consegue ver que por mais que a Ordem 66 foi muito pesada, como a Ordem 66 teve grande influência, isso a gente não nega, mas a gente consegue ver que ela não exterminou todos os Jedi, como o Palpatine, por exemplo, insinua em A Vingança do Sith. Ele realmente achava que ele tinha derrotado todos os Jedi, que o Yoda era o último, que Anakin, no caso Darth Vader, ia conseguir manter a paz e todos aqueles assuntos do Palpatine, mas resumidamente, a gente consegue cada dia mais ver essa relação do Templo de Coruscant, os Jedi que ali estavam, mais a relação da Ordem 66. Então a gente consegue ver cada vez mais que realmente teve pessoas que escaparam e que conseguiram continuar vivendo durante um tempo. Obviamente, a gente sabe que teve toda a relação dos inquisidores imperiais, que a gente fala um pouquinho sobre isso também lá no episódio da Ahsoka, que ela foi uma dessas pessoas que foi caçada por inquisidores imperiais. Muitos Jedi podem ter morrido nesse processo de inquisidores ou algumas outras ocasiões, mas a Ordem 66 em si acabou não englobando todos como a gente já pensou alguma vez. Seguindo aqui, uma teoria, né, minha no caso, que eu acho que dá para ser um raciocínio, até não necessariamente uma teoria viajada, mas provavelmente um dos Jedi que dá para pensar que é o mais provável que tenha tido relação com o Baby Yoda, não só pela espécie, ou não tentando fazer alguma relação de parentesco, mas tipo, o Mestre Yoda ele era o grão-mestre da Ordem Jedi, e ele também era o responsável pelo treinamento. A gente vê isso no episódio 2, vê ele falando isso no episódio 6, e em The Clone Wars todo. Então, né, ele sendo o grão-mestre da Ordem, tendo alguém da espécie dele, e que é uma criança, né, que está ali no templo para ser treinada, muito provavelmente ele interagiu. Então, a gente, né, a gente não pode ficar querendo esperar demais, mas se eventualmente tivesse algum flashback do passado dele, a gente poderia ver. Porém, quem tirou, quem salvou ele do templo, a gente ainda não faz ideia, porque só sabe que alguém tirou ele de lá e depois ele não lembra mais. É meio obscura a memória. Geralmente a memória fica obscura por traumas, né? Não por coisas positivas. Aí a Ahsoka
fala que ele sobreviveu escondendo as habilidades que ele tinha, né? Mais uma informação. Aí, né, a criança tá cansada. Aí a Sokka fala que vai fazer um teste com ele pela manhã. Aí a gente avança mais um pouco no episódio. Aí pela manhã, ela decide fazer um teste simples. Ela pega uma pedra, ela conduz a pedra com a força até a mão dele. Uma cena bem semelhante à cena do Anakin com a Padmé, né? Quando eles estão tendo uma refeição e ele parte uma maçã, se eu não me engano, fez algo bem semelhante visualmente. Daí o Grogu pega a pedra e depois ela fala para ele devolver para ela a pedra usando a força. Mas aí a gente tem uma reação inesperada, né? A gente vê uma reação de medo, de tristeza no Grogu. E daí ele solta a pedra. O Mandaloriano faz um questionamento, fala que ele é teimoso e tudo mais. Daí ela fala para ele ir no lugar dela para ver se ele vai dar ouvidos, né, a quem ele já tem algum tipo de relacionamento. O Mando tenta com a pedra, faz uma tentativa rápida de quem não está muito interessado nesse assunto. Obviamente, o Baby Yoda não demonstra nenhum interesse, continua com a mesma reação de quem não quer aquilo. E daí a Ahsoka fala, né? Você precisa tentar se conectar com ele. E daí ele pensa algo, né? É aquela bolinha da nave que tá no bolso dele desde aquele momento. Ele se abaixa, faz uma conexão visual com ele, fala, né? Grogu, ele chama, ele observa. Ele fala, é isso que você quer? E daí isso consegue chamar a atenção dele e ele pega. Então a Ahsoka consegue ver ali na prática que ele ainda que ele é sensitivo, ele está conectado com a força. Só que ela sente que ele tem muito medo, que ele tem muitos receios e que o laço que ele criou com o Mando é tão alto, tão forte, que pode deixar ele suscetível ao medo e à raiva, coisas, sentimentos que ela já presenciou e conhece o quanto eles podem ser destrutivos para um Jedi. Então, ela decide não treinar. Ela fala que ela não pode treinar justamente em função disso. Exatamente, exatamente. E tem dois pontos que a Sokka acaba destacando nessa cena que são muito importantes. O primeiro é que ela acaba, como você disse, falando sobre o que o medo, o sofrimento, a saudade, o amor pode acabar fazendo para um Jedi. Toda essa questão de relação de afeto e de necessidade de você estar com aquela pessoa que você ama por perto é um caminho que certamente vai te trazer muitas dúvidas e possivelmente ao lado negro. E por mais que ela não tenha dito o nome, ela faz uma total referência a Anakin, o seu mestre, que posteriormente acabou virando Darth Vader. Ela fala, até mesmo mestres Jedi acabaram se dando mal por conta de toda essa questão de afeto, de amor, de se preocupar demais com as pessoas e de não conseguir separar uma coisa da outra. Então tem essa relação com Anakin. E outro ponto muito interessante que a gente consegue ver é onde o Baby Yoda está deixando de usar a força para questões de necessidade e segurança, por exemplo. Na primeira temporada, a gente consegue ver ele segurando uma de Horn para salvar o Mandaloriano. Na season finale da primeira temporada, a gente consegue ver ele segurando o fogo que o soldado imperial está soltando com seu lança-chamas. Tudo isso eram questões de segurança, que ele principalmente visava proteger o Mandaloriano, que tinha ajudado ele antes. Mas agora a gente consegue ver ele usando a força para comer ovos de outras pessoas, como a gente conseguiu ver no segundo episódio, por exemplo, e principalmente para brincar, para ele pegar uma bolinha, sabe? E a força não é simplesmente um instrumento para você pegar uma bolinha para brincar. É algo muito sério e que, segundo os códigos Jedi, por exemplo, deve ser usado com sabedoria e com respeito também. E então eu acho que ver tudo isso que está acontecendo, ver que no Baby Yoda, no Grogu, no caso agora, tem muito medo, toda essa relação dele ser muito junto, muito por perto do Mandaloriano, mas essa questão dele, por exemplo, pegar o objeto somente porque é a bolinha dele,
Então, certamente, a Ahsoka fazendo essa relação, a relação com a Anakin e a relação com a sua própria vida, pois ela perdeu a sua confiança com a Ordem Jedi. Mesmo depois deles chamarem ela de volta, ela não conseguiu retornar, ela não conseguiu voltar a fazer parte desse grupo. Então, tudo que a Ahsoka passou, todas as verdades que ela conseguiu acabar sendo exposta no passar dos anos, fez com que ela vê uma situação de uma criança com medo, certamente passasse esse mesmo medo para ela, dela acabar treinando essa criança e essa criança se tornando um Darth Vader posteriormente. Perfeitamente. É importante, né? Quem está assistindo e ainda não viu as séries animadas, os filmes, inclusive, pode ser que tenha alguém que está assistindo e não tenha visto ainda os filmes. É bem recomendável, porque a Ahsoka é nada mais nada menos do que a aprendiz Padawan do Anakin. E como a gente sabe, isso não é spoiler para ninguém, o Anakin se torna o Darth Vader. E ela vê como isso afetou ele, que era alguém poderoso, alguém gentil, que não era alguém com uma natureza ruim, mas como que o lado sombrio conseguiu afetar ele por conta da dificuldade de lidar com os medos, né? Mas não que seja uma culpa só do Anakin, né? Tem toda uma relação negativa entre ele, a República e o Conselho que negligenciou ele como pessoa. Assunto para outro podcast, mas é importante isso, que a Ahsoka tá preocupada com o caminho que a criança pode tomar e o que isso pode acontecer. Então ela teme isso. Então ela decide que não vai treinar e pronto, e não vai fazer nada. Aí a gente avança um pouco mais no episódio. O jogo vira, geralmente em todos os episódios, é alguém que pede ajuda do Mando em troca de algo. Nesse, ele que faz essa sugestão. Ele fala: eu te ajudo a resolver o seu problema desde que você me garanta, né, que o Grogu vai ser devidamente treinado. Ele fala: a magistrada me mandou para te matar. Dada, ele passa uma especificação das tropas que ela tem lá, né? Nem você com seus 2 sabres de luz vai ser capaz de se defender sozinha. Aí a Ahsoka pensa, já aceita a proposta, e daí eles seguem juntos, né? É uma coisa que é interessante nisso, talvez seja legal para refletir. A gente sabe que ela abandona a Ordem Jedi e até onde a gente sabe em Rebels ela não volta à Ordem Jedi. Ela ajuda a Jedi, ela dá conselhos de treinamento, acompanha e tudo mais. Mas ela não é Jedi. Ela faz questão de deixar isso claro em Rebels, quando o Vader questiona, e também faz questão de deixar isso claro em livro também, quando o Bail Organa chama ela de Padawan. Então, a diferença é que nesse episódio, ela foi chamada de Jedi várias vezes e ela não questionou. Muito provavelmente porque senso comum, né? Tipo, viu a pessoa com sabre de luz e agindo pelo bem, né? Já vai acabar deduzindo. Ela é uma Jedi e pronto. Isso mesmo. E além disso, de você automaticamente ligar um sabre de luz a um Jedi, por exemplo, tem toda a questão do Mando mostrar até mesmo para Bo-Katan que ele realmente não sabe de nada. O Mando, como a gente descobriu nesses últimos episódios, ele faz, a gente ainda não sabe qual vai ser a escolha do Mando pro resto da sua jornada, mas ele fazia parte, pelo menos, do grupo Filhos do Olho, que basicamente são um grupo mais extremista, com as regras do This is the way, a questão de não tirar o capacete. E segundo o que era passado nesse grupo, segundo o que a gente pôde ver, por exemplo, com a Ferreira Mandaloriana, as informações que eles tinham é que os Jedi eram mágicos, eram pessoas com acesso a poderes míticos, uma ideia muito, podemos dizer, antepassada, uma ideia atrasada do que é ser um Jedi. Isso me lembrou muito, por exemplo, a cena do episódio 8, Os Últimos Jedi, onde o Luke pede para Rey: o que você sabe sobre os Jedi? E ela fala: é uns poderes para levitar pedras. E daí ele comenta: é impressionante como cada palavra dessa frase está errada. Então, tipo, eu acho que tanto pela questão dela perceber que o Mando realmente não sabe o que é um Jedi, e pela questão dela estar ali com uma criança com acesso à força, ela decidiu nem se preocupar se ela seria chamada de Jedi ou não. Ela é a Ahsoka, querendo ou não, acima de tudo. E como a gente já conseguiu ver, por exemplo, em Star Wars Rebels, por exemplo, no próprio livro de Ahsoka, a gente consegue ver que uma das principais motivações dela
é ir atrás de crianças com um acesso à força, crianças sensitivas, e acabar dando um rumo para essas crianças. Então eu acho que a partir do momento que ela vê o Grogu ali na frente dela, ela simplesmente não tá ligando se ela vai receber uma classificação de Jedi ou não, o que seja. Ela só se preocupa com o bem-estar e o melhor para essa criança, né? Então eu acho que esses são os dois principais pontos que deve ter feito ela simplesmente, estão me chamando de Jedi, tudo bem. Ele não sabe o que que é Jedi direito e eu quero o bem dessa criança. Então vamos deixar de lado. Não vai mudar eu ser chamado assim ou não. Realmente, né, ela reafirmar alguma coisa não ia mudar em nada, né? Ela fala isso com o Vader porque ela quer é algo importante entre os dois e que obviamente ambos vão entender. Mas se a gente for analisar pelas ações, ela continua sendo a Ahsoka que a gente vê em Rebels no sentido de não Jedi, né? Um Jedi não ataca, um Jedi só se defende. A Ahsoka não, a Ahsoka tá cumprindo a missão dela, se precisar passar o sabre e matar, mata, se não indiscriminadamente, né, de uma maneira maligna, mas ela tá fazendo o que ela precisa, tomando atitudes ali e seguindo com a missão dela. Então, não Jedi, o que eu particularmente acho bem interessante, né, você ter perspectivas além, né, porque você usa a força que você necessariamente tem que ser Jedi. Da mesma forma, eventualmente a gente pode pensar do Baby Yoda, né? Não é porque ele é sensitivo, muito sensitivo, que ele necessariamente precisa se tornar um Jedi. Nada impede de ser um Mandaloriano que usa força, ou algo assim. Mas aí a gente segue mais um episódio. Eles fazem o combinado e eles seguem para a cidade. Aí a partir daqui a gente tem um plano mais focado na Ahsoka. Ela sobe na muralha, né? O alarme já tá soando porque eles perceberam que é ela chegando. Ela começa a enfrentar os guardas de um em um, né? Com sabre, usando a força, né? Tudo que tem direito. E na sequência, alguns fogem. Ela dá conta deles com a maior facilidade. E eu acho que mais uma coisa pra gente ver, né? O poder do sabre de luz e também a resistência do Beskar. Geralmente, né, em igreja, sinos são de bronze. É uma coisa que é específica para poder ressoar. De forma semelhante, aquilo lá também deve ser, né? Não é pouca coisa. Ela corta, né? Ela usa os sabres e ela destrói aquele sino lá na maior tranquilidade. É interessante pra gente reparar, né? Sempre que a gente não via um sabre cortar algo de uma maneira tão bonita. É uma cena muito legal. Aí eles entram na cidade, na verdade ela sozinha ainda, né? Tem uma cena bem standoff, né? Bem faroeste, ela caminhando assim e a magistrada lá na frente com as tropas dela. Aí ela joga, né, o Puldron, né, do ombro do Mandaloriano e diz: o seu caçador de recompensas falhou, como se ela tivesse matado ele, né, para ficar convincente a situação. Aí a magistrada manda as tropas dela matarem a Ahsoka, enquanto ela volta, dá uma recuada ali e manda outras tropas matarem quem está sendo torturado e depois ir de porta em porta e matar todas as pessoas. Isso provavelmente para ganhar tempo. Aí a gente tem um momento heróico do Mando, né? Ele chega, enfrenta esses guardas que iam matar as pessoas e ajuda o pessoal das cidades de Calodan ali, enquanto a Ahsoka está lidando com as tropas, com os droids e tudo mais. E nisso a gente tem várias referências, tem, né, pose com sabre de luz, tem Love Cat passando, tem, né, o confronto com os droids. E um detalhe importante desses droids, desse modelo HK, é que eles têm uma insígnia que convém falar mais para frente, que elas fazem uma conexão direta com quem a magistrada é questionada. Nesse momento de standoff, antes da Ahsoka começar a enfrentar os guardas, ela questiona, né? Aí ela revela qual que é a informação que ela quer. Onde está o seu mestre? Tipo, aí a gente fica pensando, né? Mestre, quem que é o mestre da magistrada? E
Uma coisa que a gente não comentou anteriormente, que é importante também, sobre a própria magistrada, a Ahsoka traz uma informação dela antes deles irem fazer o ataque. Ela fala, nas Guerras Crônicas, seu povo foi massacrado. Ela sobreviveu e deixou sua raiva alimentar uma indústria que ajudou a construir a frota imperial. Ela saqueou muitos planetas, destruindo-os no processo. Isso a gente também fala algo semelhante no especial sobre a Ahsoka. Um dos mundos, né, onde a Ahsoka visita, Hada, também sofre uma devastação semelhante para o Império. Não especificam exatamente a razão, se seria a mesma coisa, mas é de uma maneira bem semelhante. Só adicionando mais alguns detalhes nessa cena antes mesmo da gente chegar nessa grande revelação que a gente está preparando aí, porque acredito que a partir do momento que a gente entrar nesse assunto, a gente vai longe, porque esse personagem citado é muito querido por nós. Mas falando agora em um quesito de produção nessa cena, a gente conseguiu ver duas grandes inspirações. Como você disse, ah, a câmera ela foi dividida em dois momentos, que seria o Mandaloriano contra o chefe contratado ali para matar não sei qual é o termo que eles se referem dentro do episódio, mas ele seria tipo um assassino contratado para proteger o local. E a Ahsoka, ela tá contra a magistrada. E nessas duas cenas a gente consegue ver dois estilos de luta, dois estilos de filmagem e dois estilos de pensar diferente. O Mandaloriano com o assassino tá em uma vibe de cowboy, vibe de faroeste. A gente pode ver de novo aquele close magnífico do Mandaloriano levando a arma, levando a mão até a arma dele na cintura. E nessa questão do Mandaloriano, a gente fica focado nisso mesmo, na questão do faroeste, na questão de dois cowboys ali, quem consegue dar o tiro primeiro, quem consegue apertar o gatilho. Isso ficou na parte do Mandaloriano. E daí atrás do portão de novo, ó, o portão aparecendo de novo aqui no nosso episódio, a gente conseguiu ver uma vibe mais samurai, a gente conseguiu ver aquela mesma movimentação e abertura de câmera que eu insinuei no início do episódio, que é uma abertura maior, que mostra aquele local como sendo um local de reflexão, por exemplo, e fazendo total ligação com o que é ser um samurai. A gente consegue ver que, diferentemente do Mando, que aquilo se resume basicamente a quem conseguir atirar primeiro matou, basicamente, ali na Ahsoka contra a magistrada, a gente consegue ver uma batalha mais de certezas, de certeiros, de você acertar o golpe, de você conseguir segurar o contra-ataque. A gente consegue ver que elas não estão fazendo movimentos absurdos como a gente consegue ver na trilogia prequel, no auge dos Jedi. A gente consegue ver pausas para conversas, onde numa dessas conversas tem essa grande revelação, mas inclusive, além desse diálogo entre as duas personagens, a gente consegue ver movimentos que são calculados, que não são simplesmente dois sabres de luz se chocando como se fossem duas espadinhas sem sentido, como a gente consegue ver, por exemplo, na trilogia sequel, que são mais armas comuns do que uma arma que representa toda uma religião e pensamento, mas enfim, eu achei muito interessante isso, essa relação de, em um lado do portão faroeste, do outro lado toda uma questão samurai. Isso é muito interessante e era um dos pontos que eu queria destacar. Né? A Ahsoka termina de enfrentar ali os droids, os guardas e tudo mais, e entra no local onde a magistrada se encontra. A magistrada está ali com a lança e o Mando fica ali na porta, não interferindo e não deixando aquele guarda ali interferir também. E a gente tem uma coisa muito importante para falar antes de entrar na cena, que é um conteúdo que a gente tem apresentado na série animada Star Wars Rebels. Tem um Jedi, Kanan Jarrus, tem uma Mandaloriana, que faz parte da equipe rebelde deles, Sabine Wren. A Sabine, durante um tempo, ela é a portadora do Darksaber, que a gente vê nas mãos do Gideon. Ela consegue ele da Tomir, no esconderijo do mal. Então, dentro
do que os Mandalorianos ali acreditavam, ela só teria direito sobre ele se ela ganhasse ele em batalha. Então, o Kanan decide treinar ela em combate com sabre de luz. E daí a gente tem a informação que é importante pra gente refletir a cena que a gente vai falar, né? A cena do confronto da Ahsoka com a Magistrada. Dois sabres de luz, eles emitem energia, então eles têm um pulso de atração. Quando uma lâmina se choca na outra, elas se atraem como um imã. Não é uma coisa simples, né? Como duas estacas ali que não tem uma atração, só vai ter um atrito e depois elas vão se afastar. Então é uma coisa difícil, duelo entre sabres de luz. E é o que a Ahsoka estava mais acostumada a lidar, né? O Beskar é só um metal, ele não emite energia. Então é um contato mais frio, não é um contato de atração. Então isso é diferente. Aí, como o Diego falou, a gente vê muitos movimentos, bastante. Uma coisa consideravelmente bem coreografada, mas que é muito real, faz muito sentido. Você vê aquilo e aquilo está muito de acordo. Dá para perceber que a Ahsoka começa não estando adaptada para esse tipo de combate. Por mais que ela seja muito experiente e habilidosa, a magistrada consegue tirar os, né, desarmar um dos sabres dela. Daí a Ahsoka leva mais a sério e consegue pressionar ela e desarmar. Assim que ela desarma ela, a gente tem um momento, né, que a gente queria saber quem é o mestre dela. A Ahsoka desarma ela, a magistrada se vê sem opção, ela questiona, né? Onde está o seu mestre? Onde está? Grão-almirante Thrawn. Então, isso foi um momento em que a gente já estava muito surpreso com o episódio, então a gente literalmente pirou nisso, porque um fato curioso, eu mencionei com o Diego no dia anterior, uma teoria bem teoria sem muito fundamento, só a imaginação de fã hypado. Eu falei pra ele, imagina no final da temporada o Thrawn faz uma transmissão para relatar algo para alguém superior a ele, aparece o Thrawn no Olo e eu comentei isso, né? Daí a gente tava falando que talvez seria legal, talvez não fosse. E daí quando aconteceu, tipo, mesmo a gente não estando em nenhuma ligação de vídeo, foi como se a gente estivesse olhando um pra cara do outro. É, aconteceu de alguma maneira o que a gente comentou. Foi bem engraçado e surpreendente. Exatamente, exatamente. Além disso que o Cícero falou, da gente tá no dia anterior, na noite anterior, se eu não me engano, era questão de 5 horas antes do episódio lançar, a gente estava conversando, daí o Cícero propôs a ideia. Já pensou se o Almirante Thrawn tá por cima do Moff Gideon, se a gente tem uma relação entre esses dois vilões? E a gente estava conversando na pura sensação de fã conversando para outro fã, na pura sensação de fãs inocentes querendo ver aquele personagem que tanto ama. Só que além disso, é impressionante como a gente já havia totalmente inocentemente citado o Troll em tudo que a gente tinha feito. Se vocês assistiram o nosso episódio piloto, lá, o episódio sobre a nossa análise do episódio O Cerco, a gente citou o Troll. Se você vê o nosso especial sobre a Ahsoka, a gente citou o Troll, porque é definitivamente um vilão, um personagem que a gente gosta muito. E a gente faz questão de citar ele por causa que ele é de Star Wars Rebels. Então tem muita gente que não conhece ele. E a gente faz questão de contar um pouco mais sobre o personagem e incentivar as pessoas a acabarem assistindo Rebels para conseguir aproveitar o que tudo tem de bom desse vilão. Mas foi simplesmente incrível, porque eu acho que não existia 1% da fanbase de Star Wars que estava esperando por isso. Tinha teorias de que o Thrawn poderia aparecer, que nem o Cícero propôs na noite anterior, mas ninguém imaginava que no meio da luta da Ahsoka com uma outra personagem nova ia ser citado o nome do Thrawn. Então foi simplesmente incrível poder passar por isso, porque foi mais um dos grandes momentos de Mandalorian que a gente foi pego de surpresa em um episódio que já é um presente. Porque esse é o episódio da Ahsoka. A gente pensou, o foco vai ficar totalmente nela. E não, a gente teve uma citação do Grão-Almirante Thrawn e isso foi de explodir as cabeças na hora que a gente estava assistindo junto. Aí para poder fazer um sentido aí,
eu vou comentar algo que é um spoiler de Star Wars Rebels, então se você pretende assistir e não quer nenhuma informação, pule um pouquinho aí, né, o time. Um spoiler, né, de Star Wars Rebels. Se você vai acompanhar a série e não quer informações, dá uma avançada no áudio para não pegar. Mas é importante porque é com relação ao final da série. A série acaba num cliffhanger para algo mais. Né? O protagonista, que é o Ezra Bridger, junto com o vilão da série, que é o Grão-Almirante Thrawn, estão numa nave e a nave está conectada a uma criatura semelhante a uma baleia espacial chamada Purrgil, que tem a capacidade de viajar na velocidade da luz. E os dois dentro dessa nave, sem dar muito contexto aqui, entram na velocidade da luz e a frota imperial que estava assolando um planeta é destruída e a nave de comando do Thrawn, que é a Quimera, é mandada embora junto com Ezra. Então, o final da série a gente tem um epílogo que se passa segundo a Sabine, que é quem narra após a guerra, então a gente supõe que seja aí após a Batalha de Jakku, que é quando a guerra acaba. A Ahsoka se junta com a Sabine para encontrar o Ezra, porque ele está em algum lugar. E a gente sabia, e ela, a Ahsoka também sabia, que ele sumiu junto com o Thrawn. Então a gente fica na dúvida, já acharam o Thrawn e o Ezra e o Thrawn tá aprontando algo e a Ahsoka tá querendo resolver? Ou não acharam o Ezra ainda e sabem que ele tá com o Thrawn e por conta de saber que ele tem um aprendiz, estão atrás do aprendiz para conseguir alguma informação? A gente fica muito no ar com relação a isso porque a gente não sabe a timeline exata para poder especular. Mas, como tem muitas tramas aí para serem tratadas em The Mandalorian, o meu palpite é de que isso vai ser conteúdo para outra série, né? Não para The Mandalorian. Mas para a gente saber o que a Ahsoka tem feito e cutucar quem estava ansioso para saber mais sobre o Thrawn e o Ezra. Exatamente, exatamente. Antes mesmo da gente entrar de vez na parte das teorias aqui do nosso episódio, tem mais alguns pontinhos interessantes sobre o mesmo que a gente tem que destacar antes mesmo da gente perder totalmente foco com o Tron. Porque se preparem, a gente vai falar muito dele, porque a gente gosta mesmo do personagem. Mas, resumidamente, após esse confronto, a gente consegue ver que a Vila é libertada. Mais uma daquelas sensações de esperança e de vitória após o confronto ali de uma pequena vila contra um povo que é opressor, que está atacando essa vila, coisa que a gente já conseguiu ver na primeira temporada, por exemplo, no episódio que a gente é apresentado a Gina Carano como Cara Dune, e tem essa relação, né? A gente consegue ver que a vila foi libertada, a gente consegue ver que aquele homem que se mostrava quieto, que pediu para não conversar, para não acabar gerando problemas, ele era o verdadeiro líder daquele local. Então a gente consegue ver que foi uma ocupação ilegal, o que era meio óbvio já, mas ali a gente consegue ter a confirmação de que esse era a pessoa responsável, era a cabeça por trás dessa vila. Daí tem toda aquela cena que a gente já viu várias vezes em Star Wars, do povo comemorando, de toda a população unida para comemorar a derrota do grupo opressor, e a partir disso a gente tem mais uma relação do Mandaloriano com a Ahsoka. A Ahsoka pede onde é que tá o Baby Yoda, né, o Grogu, e daí o Mando fala que ele tá na Razor Crest. Então ele teria que buscar a criança na nave para eles conseguirem se despedir e tratar os últimos assuntos antes do episódio terminar. E aí, enquanto o Mando vai para a nave, ele acorda o Grogu, fala que é o momento de se despedirem. Aí a gente tem uma cena bem comovente ali. É interessante como o IG-11 ele analisa a voz do Mandaloriano lá no episódio da season finale da primeira temporada, né? Quando o droid vai se sacrificar, ele conversa, o Mando fala para ele não fazer isso e ele consegue analisar pela voz dele que ele tá triste. Quando a Ahsoka questiona sobre a criança, né, sobre o Grogu, ele fala
Vou lá pegar ele. Mas ele fala com exata mesma tonalidade de tristeza que ele já usou antes, analisada pelo droid. A gente vê que ele sente ali, mas ele vai, porque é a missão dele. Ele pega a criança, você vê que ele tá, né, todo cuidadoso, todo pai ele mesmo, arrumando ele, ajeitando as roupinhas, fazendo um detalhe. Aí na hora que ele vai sair da nave, a Ahsoka já tá esperando lá na porta e fala, né, não, isso realmente é como um pai para ele. E daí ela fala novamente, né, que não pode treinar e tal. Ele questiona ela, uma vez que ele cumpriu a parte do combinado dele, né? Inclusive, a gente não comentou, mas a lança de Beskar fica, a Ahsoka entrega para ele. Detalhe importante para depois pensar no que vai poder acontecer, uma vez que ele tem uma arma capaz de segurar um sabre de luz ou um Darksaber. E daí a Ahsoka fala que não pode treinar, ele questiona ela, e daí a Ahsoka dá uma outra pista. A Ahsoka fala que para ele ir para Titan, vamos falar um pouquinho desse planeta maravilhoso aí, que lá tem as ruínas de um templo Jedi, que é um lugar extremamente conectado com a Força. Para daí eles ir numa pedra específica que tem na montanha, colocar o Grogu lá, e lá ele vai poder escolher o próprio caminho, o que é interessante. Né? A Ahsoka, alguém que passou por escolhas diversas de caminho durante a jornada dela, prefere que ele escolha o próprio caminho do que alguém determinar, né? Não, você vai ser um Jedi e pronto. É melhor evitar e ver o que a criança quer seguir. E nessa possibilidade dele escolher o caminho dele, com a conexão da pedra específica do templo, algum Jedi pode sentir a presença dele e ir atrás dele. E ela fala no plural. Não restam muitos Jedi. Então a gente pode imaginar aí, né, que o Yoda, quando morre, fala que quando ele morrer, o Luke será o último Jedi. Então a gente sabe que de maneira formal, né, o Luke é o último Jedi naquele período, né, antes da Rey ser treinada por ele. Mas, de certo modo, tal como a Ahsoka é dita como Jedi, a gente pode ter outros. A gente tem o Ezra, a gente não sabe se o Kel tá vivo nessa timeline ainda. A gente tem o Jason Sidula, que é o filho da Hera, para quem assistiu Rebels, que é filho do Kanan, pode eventualmente ser algo também. A gente tem a Leia, que provavelmente na época pode estar em treinamento com o Luke. E a Ahsoka conhece a Leia, então ela pode ter em mente que que a Leia é uma Jedi. Então tem muitas possibilidades. E se for pensar, tipo, um templo é sempre um lugar favorável para a experiência mística. Então, coisas muito específicas só podem acontecer em templos, ou são muito mais favoráveis de se acontecerem em templos. Então, não necessariamente precisa um Jedi vivo, né? Pode muito bem aparecer um Force Ghost do Yoda, né? Como a gente estava falando que possivelmente tenha tido contato com ele, ou outro Jedi, ou até mesmo uma entidade, né? Só complementando aqui, Titan, para quem já jogou Star Wars The Old Republic, é o planeta onde tem um templo Jedi maravilhoso, é um planeta florestal, bonito, bem maravilhoso lá. E os Jedi se estabelecem lá depois que eles são atacados em Coruscant pelo Sith. Também tem uma ordem lá, que é a Ordem Dai Bendo, que é uma ordem que existe antes do Jedi. A referência visual, né, são seres que têm uma estrutura física que não é humanoide, né, é uma coisa meio bestial, com chifres e tal, semelhante ao Bendo que a gente vê em Star Wars Rebels. O mesmo conceito, e pode ser que a gente veja isso lá, uma vez que a gente fala de caminhos alternativos. Então tem muitas possibilidades. Então é um planeta especial relacionado com Jedi, com ruínas de um templo que conectam com a Força, que podem fazer um Jedi se conectar. Então isso é um plot interessante. Exatamente. E eu acho que agora já finalizando a grande parte do episódio em si, do nosso resumo e recapitulação do episódio, e entrando para as teorias e o que a gente espera, a gente tem essas duas opções que você mesmo citou. Pode ser tanto um Jedi físico,
como alguém na questão mítica. Como a Ahsoka diz, o Baby Yoda ele foi treinado por muitos Jedi e, consequentemente, eu acho quase impossível o Yoda não ter um mínimo de contato com o Baby Yoda. A gente sabe que os Force Ghosts, eles funcionam mais ou menos para pessoas que já tiveram contato com você na vida, alguma coisa desse tipo. Tem que ter tido algum contato, alguma relação anterior. Pensando nisso, nessa questão do Yoda poder ter tido algum contato durante as Guerras Clônicas com o Grogu, a gente pode pensar que não só como uma visão, mas o Yoda poderia aparecer como um Force Ghost também. A gente tem muitas possibilidades mesmo. Muita gente teorizou também sobre o próprio Luke, que pode acabar aparecendo, porque durante esse tempo ele está abrindo a sua academia, seu centro Jedi, onde tem toda a ligação com o próprio Ben Solo, por exemplo, que ele está procurando sensitivos. Então tem muitas opções, muitas opções. Teve rumores, por exemplo, de um ator que eu não vou me recordar o nome, que ele se assemelha muito ao Mark Hamill mais novo, que foi cogitado por diversos rumores que ele pode estar assumindo esse papel. A gente não sabe, mas como você disse, tem outros nomes, como Cal Kestis, que eu também acho um bom nome, e eu digo que eu gostaria muito de ver, por exemplo, o Yoda aconselhando a criança, ou o próprio Luke, mas eu acho que se a gente tivesse uma relação com o Cal Kestis, ia ser uma situação bem inesperada e que pode acabar somando muito para a franquia de Star Wars, porque pela primeira vez vai estar sendo trazido um grande aspecto de um jogo para um material externo de Star Wars. Geralmente o que a gente tem é alguma situação do tipo de, por exemplo, um personagem dos filmes aparecer no jogo, ou algum item pequeno, algum conceito do jogo indo para algum outro material. Mas um personagem já canonizado que faz parte do cânone, que é o Cal Kestis, se ele acabasse aparecendo em Mandalorian, acho que ia ser uma sensação muito diferente e muito interessante ver essa relação entre o game Jedi Fallen Order e a série. Tanto que o Cal Kestis, ele foi interpretado por um ator com aparência, rosto exatamente igual. Teve captura de movimentos e gravações, então seria o mesmo ator que já interpretou o personagem nos games. Então eu vejo uma possibilidade aí também. Vamos ver o que a gente pode esperar. Eu não sei o que você conseguiria adiantar sobre o assunto. Eu acho isso bem interessante. E não seria a primeira referência de jogo em série. Enfim, tem várias referências pequenas, mas talvez aconteça no próximo ou ainda nessa temporada. O de Titan. Titan é um planeta estabelecido pelos jogos, né? Pelo Star Wars The Old Republic. Quem joga é um jogo de RPG, mundo aberto. Então, tipo, dá pra tu literalmente andar. Se alguém tem interesse, né? Inclusive vai a recomendação. Dá pra baixar na Steam, dá pra baixar no site oficial, é Star Wars The Old Republic. Não tem traduzido ainda, mas não é difícil. Se você escolher começar a jogar como Jedi, o teu planeta de início vai ser Titan. Então tu vai poder ter uma ideia de como ele era muitos anos antes da timeline de The Mandalorian, mas é interessante visualizar. Então, tem várias possibilidades aí, né? Tipo, Force Ghost, visão, né? Tipo, templo pode acontecer muita coisa. Visão, conexão com alguém que tá distante, como a gente falou, é o Grogu, teoria agora, né? Pode se conectar com Ezra e sacar onde ele tá e de alguma maneira ter troca de informação com a Ahsoka. Tem muita possibilidade. A trama da história do Kel no jogo, que a gente, né, tem uns rumores aí de que vai ter continuação do jogo, também se envolve com a trama de crianças sensitivas, né, que eles têm os dados ali sobre crianças sensitivas, e de novo, né, crianças sensitivas, os inquisidores atrás da informação. Então o Kel também se relaciona com isso de uma certa maneira, que é interessante de pensar, poderia fazer uma relação. Confesso que eu não sei calcular a idade que ele estaria nessa timeline caso ainda estivesse vivo. Mas é interessante, né? Aqui a gente está pensando em possibilidades e só pensando, né, nas possibilidades, sem querer exigir nada da série, mas pensando no que pode acontecer. Tem uma outra referenciazinha que confesso que eu não notei, né? O pessoal do Reddit que está sempre à frente aí reparou. Só para finalizar, que a gente acabou deixando um pouquinho do episódio, os droids, né, as unidades ali HK da Magistrada, os HK-87, eles têm uma insígnia na cabeça, que é a insígnia da sétima frota, é a frota do Thrawn, do Império. Então, tipo, só reforça mais, né, da ligação dela com ele de alguma maneira.
É verdade, esse é outro detalhe muito bem colocado pelo Dave Filoni no episódio e muito bem percebido também, porque é um detalhe bem pequeno, só que soma muito para a questão da narrativa e da ligação da líder com o Almirante Troll. Agora que a gente já passou por toda a questão do Grogu, da sua relação com os Jedi, qual que vai ser o seu futuro, acho que a gente pode falar um pouco sobre agora o Almirante Troll e o que que a gente pode acabar esperando dele. Eu realmente acredito que a Ahsoka ainda está procurando o Ezra. Eu acho que essa pergunta, esse questionamento que ela fez sobre onde está o Almirante Troll faz total ligação com a localização que o Ezra tá. Porque o Almirante Troll, além de ser o mestre da personagem ali, do local, o Almirante Troll era um personagem forte no Império. Então, certamente, se você fosse acabar falando com alguma pessoa, seria muito mais fácil ela acabar reconhecendo o Almirante Tron do que o Ezra, que era um Jedi, e tem toda aquela questão que a gente vê em Rebels. Mas, resumidamente, eu acho que a Ahsoka vir e fazer tudo o que ela fez, invadir uma vila, tudo o que ela fez ali, eu acredito que tem total relação com a busca dela pelo Ezra. Porém, eu não consigo confirmar que o Almirante Thrawn ele ainda está com Ezra. Eu não sei se o Almirante já conseguiu escapar, fugir, não sei o que aconteceu nessa trama, até porque ficou bem aberto, mas eu suponho que o Almirante Thrawn já tá mexendo os pauzinhos por trás e tá tendo alguma relação aí. Eu acho legal de pensar sobre isso, porque não sei, né, como cada um relaciona as suas expectativas, mas eu sou muito tranquilo. Eu hypo, eu viajo nas expectativas, penso em mil coisas, mas se não rolar e o que rolar for bom, for bem feito, tô feliz. Não vou ficar desapontado nem nada, mas quem não sabe lidar tem que dar uma seguradinha nas expectativas. Mas isso que o Diego falou, eu concordo, eu acho que é uma das milhares de possibilidades. Também acho que é possível que já tenha sido encontrado o Ezra. É como a gente viu que uma das motivações principais da Ahsoka é agir em favor das crianças sensitivas. Agora, mais informação de livro aí. O Thrawn ensinou o Império a navegar nas regiões desconhecidas usando de crianças sensitivas para navegar nas regiões desconhecidas. Então, se de alguma maneira, né, ele voltou, se separou do Ezra e está fazendo algo nesse sentido, pode ser que tanto ela quanto o Ezra estejam divididos procurando pistas em uma missão. É uma possibilidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu particularmente imagino que o Ezra e o Thrawn se aliariam, né? Acho que eles não iam ter um conflito entre si até pela sobrevivência. Mas tudo tá no ar, né? A gente não sabe se o Ezra foi intencionalmente para algum lugar, né? Ele fala que precisa ver tudo até o final. Ele, né, fala sobre ter tido uma visão antes. Tem vários questionamentos, né? E a gente sabe que o planeta natal do Thrawn é Xila, é um planeta, para quem viu o episódio 9, que fica próximo de Exegol nas regiões desconhecidas. Então, é muita dúvida, né? Esse episódio coloca revelações e coloca questionamentos. A gente sabe pelos livros e também por Rebels que o Thrawn ele é fiel ao Imperador, não ao Império. Então, a gente também não sabe se ele sabe sobre o Imperador ainda estar vivo ou não sabe. Então, a gente fica só pensando e vendo como que eles vão resolver isso. Concordo, concordo. Mandalorian, ele entrou numa realidade em que a gente não tem como saber o que vai de fato acontecer. A gente pode cogitar, teorizar, mas realmente a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Eu acredito e muito, na minha opinião, que a relação da Ahsoka nesse episódio mostrar que ela não vai ficar com a criança, que ela talvez tenha os projetos próprios dela, abre 1001 portas para uma série derivada focada em Ahsoka Tano. Eu estava conversando com o Cícero por fora e a gente chegou numa grande conclusão que Mandalorian, principalmente nessa segunda temporada, ele vai vir para ligar tudo e principalmente para estabelecer alguns pontos, como por exemplo, Boba Fett, Ahsoka Tano, todas essas pessoas, esses personagens, como por exemplo a Ahsoka. A Ahsoka, ela encerrou seu arco principal, que seria a relação com o Baby Yoda. A gente viu que ela tá procurando alguma coisa e não
creio ou não acredito que isso será um grande tema dentro de Mandalorian. Então eu acho muito provavelmente que nós vamos ver Rosário Dawson como Ahsoka Tano muito mais vezes. É uma possibilidade, né? A gente vai com cautela, né, quando a gente fala de rumores, mas os rumores de série da Ahsoka são numerosos e presentes tanto quanto rumores de série do Obi-Wan Kenobi antes de ser confirmado oficialmente. Muita coisa pode acontecer. Pode ter a continuação de Rebels em série animada, pode ser em live action, pode ter os dois, né? Tipo, um trecho em animação e uma sequência de um ponto específico em diante em live action. O jeito é acompanhar e esperar para ver, né, o que Dave Filoni tem em mente para resolver essa história em específico. Porém, né, tentar conter as expectativas, tentar sentar e apreciar, né? A gente tem a Ahsoka, ela é apresentada para quem não conhece, ela é revisada para quem já conhecia, e a gente vê, né, quem ela é, o que ela é capaz, o que ela tem feito e o que ela quer. Ponto. A gente não sabe detalhes, mas a gente já sabe isso. Então, se anuncia uma série dela, a gente vai querer ver, porque a gente já tem pistas aqui e vai ser interessante. Ao passo que Boba Fett, para quem não conhece, só apareceu ali e não fez nada ainda, né? Mas parece que a atriz que faz a Fennec, que é aquela personagem do quinto episódio da primeira temporada, que aparentemente morre no final, foi confirmada para a segunda temporada. E no final do episódio aparece uma figura misteriosa que a gente só vê a canela, literalmente, mas os efeitos sonoros utilizados são efeitos sonoros utilizados nos passos e num radar que o Boba Fett tem no episódio 5 e 6. Então, todo mundo especulava lá, né? É o Boba Fett. Então, provavelmente a gente vai ter um pouco mais, né, do Boba Fett antes de encerrar ou numa próxima temporada. Eu espero que seja nessa temporada ainda. E, né, o medo aí, né? O Gideon. A gente não sabe se ele vai conseguir a criança ou não, o que ele vai fazer, se a Bo-Katan vai chegar atrás dele, se a Nova República vai vir junto. Muitas possibilidades para pensar. Isso que é o legal. A gente está no escuro. A gente não sabe o que esperar, mas a gente bota fé. Exatamente, além de muitas possibilidades, muitas teorias, né? Porém, a gente consegue cravar algumas informações cruciais, como, por exemplo, não temos mais trailers, teasers, nem materiais para referenciar e para ter uma ideia. Como você disse, estamos no escuro. A gente só consegue teorizar e especular de acordo com o que é entregue no episódio, como por exemplo, a Sokka mencionando o planeta que o Mando vai ter que ir, qual vai ser a próxima aventura do Mando. Porém, fora isso, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai estar o design do planeta que está sendo recanonizado, né? Titan está voltando para o cânone agora, então a gente tem muitas especulações, muitas teorias. Porém, a gente já percebeu que Mandalorian, já nessa segunda temporada, aumentou e muito sua relação a respeito de Star Wars em si. E como série também, a gente já percebeu que eles não deixam de colocar uma grande referência, uma grande revelação em cada episódio. A gente já teve o Boba Fett, teve a Bo-Katan, teve a Ahsoka, teve a menção ao Almirante Thrawn, teve toda aquela relação das pesquisas científicas que possivelmente pode ter alguma coisa ligada a Snoke, enfim, mas a gente percebe que Mandalorian está se expandindo, está aumentando. Então a gente pode ter certeza, cravar que vai ter mais alguma grande revelação, algum grande encontro, algum grande acontecimento nesses 3 últimos episódios que faltam para finalizar a Season 2. Lembrando que vai rolar a Season 3, vai ter mais histórias e possivelmente a história vai continuar crescendo, vai continuar aumentando, maiores aparições ainda do que a gente já teve. Então eu posso cravar isso, que todos nós, como fãs de Star Wars e de Mandalorian principalmente, pode ficar felizes e entusiasmados com o que vai estar por vir, porque certamente não vai ser simplesmente uma história de um caçador de recompensas levando uma criança. Essa história tem muito e já está crescendo e muito com todas essas aparições que a gente já teve. E
agora se encaminhando para um final, reforçando, né, as recomendações. A gente sabe que nem todo mundo tem tempo de ler ou de assistir as séries animadas ou de acompanhar um material mais específico, mas quem não pode ou não tem, né, tempo suficiente, não precisa se preocupar tanto, porque a série se preocupa com quem está assistindo, então ela sempre vai dar um contexto. Mas quem tiver possibilidades e quiser uma experiência mais rica da série, né, aproveita das séries animadas e acompanha as séries animadas, porque vai favorecer em muito a experiência. É importante, né, ressaltar que essa temporada, as outras também, né, a primeira, mas essa temporada tem feito uma conexão multimídia muito boa, né? A gente tem o Cobb Vanth, que é personagem de livro de Marcas da Guerra, a gente tem Titan, que talvez entre nessa temporada ainda, que é planeta de jogo, a gente tem Ahsoka, que é de série animada, a gente tem Boba Fett, que é personagem de filme da trilogia clássica, então a gente tem várias conexões aí, né? Tem cientistas imperiais que aparecem em Rogue One, uma série de coisas aí bem interessantes pra gente ver. E vale também uma nota, né? Tem o Arthur, que é da equipe do Star Wars Universe, eu costumo conversar com ele, e em uma das HQs que eu não li, né, ele que trocou informação comigo, o Tarkin também tinha uma aprendiz. Então, soa estranho, né, a gente pensar alguém oficial, um imperial, tendo um aprendiz, mas, né, até o Tarkin também tinha uma aprendiz. Então a gente fica sem ver, né, o que a aprendiz do grande almirante Thrawn responde para Ahsoka a respeito de onde ele está, e muito provavelmente ou a gente veja um pouco mais disso na série, eu acho que isso é o menos provável, mas a gente veja o restante em outra série. Então, o jeito é esperar, né? As perguntas são muitas, mas pelo menos a gente sabe o nome do Baby Yoda, Grogu, a gente sabe que ele foi salvo por alguém, ou tirado por alguém do templo Jedi, foi criado lá e foi treinado por vários Jedi. Já é uma informação tanto legal. E Templo Jedi no próximo episódio, ou na temporada, ou na próxima temporada. Essa informação que você passou sobre o Tarkin é uma novidade inusitada até para mim. Eu fiquei surpreso, não tanto pela patente, por exemplo, que essas pessoas se encontram, mas principalmente pelo modo que o Tarkin é como pessoa. Realmente me pegou de surpresa. O Tron, a gente sabe de todo o seu gosto por artes marciais, por culturas. Então a gente sabe que ele tem extrema ligação com toda essa questão de luta. Então ele ter uma, entre aspas, aluna, alguém para ele acabar passando esses ensinamentos não é tanta loucura assim, mas o Tarkin realmente me surpreendeu. Mas é exatamente isso, cara. Mandalorian, como você disse, tá ligando tudo. Tá ligando a trilogia sequel, tá ligando a original, tá ligando com a prequel, tá ligando com as demais séries animadas, com jogos. E isso é muito legal, porque eu consigo ir muito ver todo esse efeito de Mandalorian, que não, eu vejo muitas pessoas falando que Mandalorian vai corrigir tal coisa. Não deixa de ser verdade. Ela vai acabar deixando alguns pontos e situações mais complicadas, mas ela vai vir com o papel simples de tornar todo o universo mais explicado. Ela liga acontecimentos, ela explica algumas ocasiões, ela faz algumas menções. Então, não só para a trilogia sequel, para o episódio 9, por exemplo, Ascensão Skywalker, mas para toda a saga, a gente consegue ver como o Mandalorian está se importando em muito de agradar fãs da prequel, fãs da clássica, fãs da sequel, fãs de Clone Wars, fãs de Rebels. Eles estão fazendo um grande aglomerado de informações, participações, menções, acontecimentos que a gente conseguiu ver em cada um desses materiais. E nesses últimos episódios, como você mesmo disse, até mesmo dos jogos. Os jogos que geralmente ficavam meio de lado em relação a Star Wars, e a gente já conseguiu ver os Dark Troopers, que eles estavam em jogos. A gente conseguiu ver essa menção ao planeta, que é um planeta vindo diretamente dos jogos, o planeta Titan, e a possibilidade de talvez ter o Cal Kestis. Então é muito legal ver toda essa ligação e essa teia de informações que Mandalorian está construindo no meio de um cânone,
que tem algumas informações jogadas, algumas informações não explicadas, e ele, junto com Clone Wars e Rebels, vem com essa função de agregar ainda mais para a saga. E aqui, né, a gente segue para as considerações finais. Eu acho que seria legal a gente falar. A gente já teorizou muito, mas expectativas para o próximo episódio. Eu confesso que eu fico muito em dúvida do que esperar por conta do nível de escuridão no qual nós estamos. Mas eu penso em duas possibilidades, né? Em algum momento, de alguma maneira, o Moff Gideon chegar, né? A gente vê ele e os Dark Troopers em ação. Mas a gente sabe que a Bo-Katan tá atrás dele também, então pode ser que, né, a Bo-Katan chegue, então a gente tem algum conflito aí. Se no próximo episódio já acontecer do Din Djarin com o Grogu conseguirem chegar em Titan, seria legal ver alguém da Ordem Dai Bendo, sabe, algo diferente. Ou até mesmo flashback, né, a criança, na hora que se conectar com a pedra, acontecer algo bem místico, a criança se conectar, a gente vê algo, ter uma visão, ter um flashback dele, talvez. Algo assim. Só que eu tenho certeza que quando chegar o episódio eu vou me surpreender e tudo isso que eu falei aqui vão ser meras ideiazinhas legais, mas que o episódio vai superar. Bom, eu tô nessa mesma escuridão, nesse mesmo sentimento de estar às cegas que você compartilhou aqui com a gente. Porém, eu acho bem provável que a gente tenha alguma relação com o Moff Gideon, porque como a gente conseguiu ver no final do episódio 4, ele fala em alto e bom tom que ele já está preparado, que eles já estão prontos, que o pelotão de Dark Troopers está todo ajeitadinho, todos bonitos ali no corredor, preparados para o que for necessário, né? Então, eu acredito que talvez a gente tenha uma relação, aparição e até a perseguição do Moff Gideon em relação ao Mandaloriano e o Grogu. Mas eu não sei, eu não consigo nem dizer como que isso pode acontecer, porque a gente tem toda essa relação do planeta Titan, que o Mandaloriano com certeza vai ir, porque esse é o maior objetivo da vida dele, eu acho que é dessa criança, como a Ferreira Mandaloriana mesmo disse. Eles viraram um clã de dois, eles são uma família agora, como a Ahsoka também menciona. O Mandaloriano realmente é um pai para ele, então eu tenho certeza que o Mandaloriano, ainda mais agora com a Razor Crest 100%, né? Por enquanto, ela não se destruiu ainda de novo. Então, eu acho muito possível que a gente vai ver uma relação com o planeta Titan no próximo episódio, dele chegando lá, dele talvez vendo visões, dele se encontrando com algum Jedi, tanto fisicamente como na questão mítica. E eu acho que talvez o Moff Gideon pode chegar nesse planeta, pode perceber que é um planeta ligado à força. Não sei, eu não consigo cravar o que pode acontecer, mas eu acho que a busca pelo planeta Titan e explicações a respeito da criança vai ser uma das principais narrativas que eles vão abordar. Boto fé nessas possibilidades também e, né, acho que a gente então encerra por aqui o nosso segundo episódio de análise, mas na contagem aí do terceiro episódio do Hype Drive. Exatamente, exatamente. Chegando aqui ao final de mais um podcast, de mais um episódio do Hype Drive. A gente espera mesmo que todos vocês que estão ouvindo até agora tenham gostado. Deixar bem claro que, para você que após horas e horas ouvindo o podcast, você ainda está aqui com a gente fica muito feliz. Gostaria de agradecer a todos ouvintes, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, tanto nas questões de podcast, no canal no YouTube, nas redes sociais como Instagram e Twitter, por exemplo. A gente não tem nem palavras na real para agradecer a vocês. A gente está tendo uma aprovação muito grande, pegando números muito bons para um projeto iniciante. Então, finalizando aqui, a gente gostaria de deixar principalmente a mensagem de agradecimento a todos vocês e, se possível, façam questão de espalhar, compartilhar, mostrar para amigos, que se vocês estão gostando, certamente o amigo de vocês também vai fazer questão de ouvir. Reforço o agradecimento, é realmente muito satisfatório a gente ver que a gente faz algo e tem um certo retorno, tem pessoas realmente ouvindo aquilo ali de forma natural, curtindo, dando feedback pra gente, falando o que achou, sugerindo algo, né? A gente
sugere, né? A gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá lá, é @drive_hype, né? Invertido aí, com underline no meio. E os links também vão estar, né, nas redes sociais. O arroba vai estar também aí na descrição do Spotify e de todos os outros canais onde o podcast é transmitido. Conforme a gente tiver mais interações assim, né, deixe a gente saber, né, o que vocês gostariam de ouvir, o que seria interessante tratar, para a gente também trazer ideias, perguntas eventualmente, né, e uma coisa específica, né, se tem mulheres nos escutando, deixem-nos saber, né, o Analytics do Spotify indica que só temos ouvintes homens até agora, então se tiverem, deixem um sinal. E no mais, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com cada um de vocês.